Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula para a Escola Ninja WP. Meu nome é Flávio, sou especialista em WordPress e nesta aula nós vamos falar aqui sobre SEO para o WordPress, ok? Vocês têm me pedido bastante para falar sobre esse assunto, tá? Eu estou trazendo aqui uma aula atualizada com todos os novos algoritmos aí que o Google tem atualizado, né, algoritmos que o Google tem atualizado nos últimos tempos, tá bom? Nesse conteúdo eu vou trazer também bastante estratégias, ele não vai ser um conteúdo que vai ser uma única aula, ele vai ser várias aulas, tá? Então, sugiro que você assista, faça suas anotações, tá? E coloque em prática, beleza? Aqui nós vamos ter várias aulas referentes a esse assunto e tenho certeza que o que eu tenho para compartilhar com você pode fazer o seu negócio ter mais resultados na internet, tá bom? Antes de começar aqui, tá? Quero dizer que eu particularmente sou apaixonado por SEO, estudo isso há muitos anos, eu tenho muito resultado com o SEO, tá? Os meus negócios, graças ao SEO, eu não sou refém de links patrocinados, graças a Deus, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, para você que está começando, tá? Antes de mais nada, pessoal, o título aqui é, do nosso treinamento é SEO para o WordPress, ok? Por que SEO para o WordPress, Flávio? Eu não uso o WordPress. Esse treinamento vai me ajudar de alguma forma? Sim, porque independente se você usa Magento, OpenCart, se você utiliza alguma plataforma proprietária, esse treinamento vai te ajudar, tá bom? O nome WordPress aqui remete basicamente a que nós vamos ver algumas ações mais executivas, mais práticas do lado do WordPress. Mas SEO, ele não foi criado pensando no WordPress, ele não foi criado pensando numa tecnologia, numa plataforma, tá bom? Obviamente, o WordPress ele é mais amigável para SEO, que é coisa que algumas plataformas não são, mas, independente da plataforma que você vai usar, você pode tirar proveito dessas aulas, ok? Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui do básico, tá bom? Para quem não tem familiaridade com SEO, ok? SEO basicamente é um termo em inglês que se chama Search Engine Optimization, que é aqui a abreviação dessas três palavras. S de Search, E de Engine e O de Optimization. Okay? Que basicamente, do português literal, seria a otimização para os mecanismos de busca. Okay? SEO, na verdade, é uma estratégia que visa, né, aumentar o posicionamento do seu site, né, na busca orgânica do Google. O Google é dividido em duas partes: busca paga e busca orgânica, tá bom? A busca paga são os famosos links patrocinados, onde que você paga para aparecer, ok? Se você deixa de pagar, você para de aparecer, ok? E a busca orgânica é uma busca que eu chamo por merecimento, por trabalho, tá? Então, é uma busca que você não paga para aparecer e quando você aparece ali nas posições mais elevadas, o seu site tende a receber mais tráfego e tráfego é igual a oportunidade e oportunidade é igual a dinheiro. Ou seja, dependendo de qual é o seu modelo de negócio, obviamente SEO ele é aplicado sim para todo modelo de negócio, mas as pessoas que procuram esse tipo de estratégia sempre estão procurando, no fim das contas, aumentar a lucratividade, aumentar a receita, tá bom? Então, você tem um método ali que você segue e que você tem resultados, beleza? SEO não é sorte, tá? SEO não é trapacear, SEO também não dá resultado da noite para o dia, ok? Já tive contatos com pessoas que contrataram profissionais prometendo SEO da noite para o dia, SEO com resultado em um mês, e não é bem assim que funciona, tá bom? Então, voltando aqui ao assunto principal, como eu disse, basicamente SEO são estratégias, guarda a palavra estratégias, tá? Não tem nada a ver tem a ver sim com coisas técnicas. SEO tem um lado técnico, sim, tá? Mas ele não é, tá, a base mais importante de todos. Eu vejo muitos profissionais se apegando ali à parte extremamente técnica. Por que que eu falo que o SEO de hoje ele é um SEO estratégico? Pelo seguinte,
há 10 anos atrás, vamos fazer uma analogia, há 10 anos atrás, quando nós fazíamos SEO, ele era 80% técnico e 20% estratégico. Por que, que era dessa forma? Porque naquela época nós ainda não tínhamos ferramentas sofisticadas para fazer pesquisa de palavra-chave, análises estratégicas, análises baseadas em dados, análises baseadas em oportunidades, análises baseadas em persona. Enfim, isso era muito complexo. Quem fazia isso eram as grandes agências, né? Que assim ainda fazia com aquele feeling, né? Era estratégia. Só porque naquela época, geralmente os sites eles eram feitos em HTML básico, né, HTML puro, e de fato nós tínhamos que entrar dentro do código, preocupar com todas as marcações, preocupar com todos os atributos ali dentro do código. Hoje em dia, tá, com a maioria aí, 90% das plataformas hoje no mercado, elas já te entregam toda a parte técnica pronta, tá? Ela já te entrega um editor de conteúdo, ela já te entrega as marcações semânticas, ela já te entrega tudo. Então, você não tem que se preocupar tanto com essa parte, tá? É obviamente que você vai sim ter que fazer alguma coisinha ou outra, tá? Mas hoje em dia a gente inverteu o jogo. SEO é mais 80% estratégico e 20% técnico, tá bom? Tem grandes empresas que possuem várias defasagens técnicas em suas plataformas e têm grandes resultados. Por quê? Porque a parte estratégica deles é impecável, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui. Por que devo investir tempo para fazer SEO? Essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Nós estamos aí mergulhados em várias atividades do nosso dia a dia, né? Você tem que atender cliente, você tem que atualizar sites, você tem que atualizar suas lojas, você tem que vender, você tem que fazer um monte de coisa, tá? E aí não sobra muito tempo para a gente preocupar com coisas que realmente são importantes para nós, né? Que é aqui no caso de SEO, ok? E aí por que, que eu falo isso, tá? Porque eu quero que você pense o seguinte, tá? Você está construindo um negócio. Eu acredito que você quer construir um negócio a médio e a longo prazo. Você não quer construir um negócio para durar, sei lá, uma semana, tá bom? Então, você precisa, né, plantar várias sementes, que essas sementes elas vão germinar, tá bom? Então aqui, ó, você vai plantando várias sementes ao longo do tempo e essas sementes elas vão ser regadas e vão germinar. E através da germinação dessas sementes, você vai colher os frutos, ok? Então, o que, que eu preciso que você entenda? Que se você não investir tempo para plantar, você não vai colher. É bem simples. Eu sei que vender é importante. Eu sei que atender cliente é importante. Eu sei que na sua rotina você tem N atividades que você diz que todos os dias são importantes. Flávio, não posso deixar de atender. Eu sei, mas eu acredito também que você consegue tirar uma pequena parcela de tempo, esquecer do universo ali e focar somente numa coisa, que é planejar e executar, ok? E nesse universo de planejamento e execução, meus amigos e minhas amigas, nós temos vários caminhos. Então, olha só, esse aqui é onde que você quer chegar. E aqui é onde você está. Só que um caminho, ele é assim. Um caminho é assim, ó. Já o outro caminho, ele é assim, ó. Tô desenhando aqui para você, ó. Então, como você pode ver, nós temos caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Alguns caminhos vão te levar um pouco mais rápido,
outros caminhos vão fazer você ficar aí rodando, 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 e dependendo do nível de energia que você tiver, você acaba desistindo, tá? O que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com você, tá bom? Primeira coisa, SEO tem a ver com prioridade e organização, tá? Nós temos N coisas para fazer, nós temos muitas coisas para fazer, tá? Nós temos que fazer planejamento de conteúdo, nós temos que produzir conteúdo, nós temos que otimizar conteúdo, nós temos que descobrir bons conteúdos, nós temos que descobrir estratégias, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer performance, nós temos que ver se o site está rápido, nós temos que fazer backlink, nós temos que fazer um monte de coisa, tá? E eu vejo todo santo dia pessoas e mais pessoas, profissionais e mais profissionais, achando que o SEO, o técnico, é mais importante do que o estratégico e perdendo tempo fazendo coisas que não vão trazer resultados, né, mais rápidos, não vão trazer resultado, ok? Porque tudo vai depender do ponto que você se encontra e do ponto que você está indo. Eu vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo prático. Vamos supor que você está começando hoje o seu site. Está começando hoje. Flávio, acabei de lançar o meu site. Acabei. Ou não lancei meu site ainda, né? Meu site já está praticamente pronto. Quais são as etapas que eu preciso fazer para ter mais resultado? Ok? Quais são as etapas? E aí, o que a pessoa começa a fazer? Aí ele começa a instalar um monte de plugins ali no WordPress, ele digita no Google plugins de SEO, é sempre desse jeito, e começa a instalar um monte de plugin acreditando que está fazendo SEO. Ou ele lê no Google, digita digita no Google e fala assim, como melhorar o SEO do meu site? E aí ele cai em vários artigos de agências, de gringos, de não sei quem, falando um método revolucionário para ter resultados com SEO. E aí ele começa a seguir o método do guru, que aí a gente chama isso da síndrome do guru, que é você está querendo comprar o resultado do guru, só que o guru não te conhece. O guru não sabe em que momento, em que estágio o seu site está. Afinal de contas, aquele conteúdo foi colocado ali justamente para atrair você. Você vê que aquilo é muito difícil, tá? Que aquilo é muito difícil, e aí você vai falar assim, uau, preciso da ajuda dele, tá? Não tem nada, não tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. SEO, estou falando com vocês, também não é um mar de rosas, tá bom? SEO não é um mar de rosas. Precisar de ajuda é ótimo, ok? Eu, Flávio, preciso de ajuda. Aí eu contrato empresas para me ajudar, ok? Contrato profissionais para me ajudar. Só que o que eu quero que você foque não é nem no guru. O que eu quero que você foque em você. Por quê? Entenda que quando você está lendo um artigo na internet sobre SEO, você vai começar a executar várias coisas de forma aleatória. Aquela pessoa que escreveu aquilo, ele, a nível temporal, ele não está levando em consideração em qual momento de vida você está. Se o seu site está começando, se o seu site já está maduro, se o seu site já está recebendo tráfego, se o seu site não está. Então você acaba executando um monte de coisas ali de forma aleatória. E você fala, uau, li um artigo do fulano, fulano falou para mim fazer um monte de coisa, eu fiz esse monte de coisa, agora eu vou ter resultado. Tá? É isso que as pessoas acreditam. Na verdade, não. Tá? Na verdade, o SEO ele tem início, meio, 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 meio. E ele não tem fim. Ok? SEO só tem início, mas não tem fim. Então, SEO é algo que você faz todo dia, todo santo dia. É uma tarefa infinita, que tem processos. Você vai saber o que você vai fazer no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e por aí vai. Beleza? Então, vamos voltar aqui e vamos continuar. Flávio, e o tráfego pago? Tá? Eu devo ignorar o tráfego pago? Não, não deve ignorar o tráfego pago. O que você tem que colocar na sua cabeça é que não existe duelo entre tráfego orgânico e pago, tá? Não existe duelo. O que existe é você, o seu negócio e o seu resultado.
tá? O que eu falo com as pessoas é uma questão de mindset. Espera aí, se o SEO me traz resultado, isso é bom. Se o tráfego pago me traz resultado, isso também é bom. Se essas duas coisas são boas, eu vou utilizar essas coisas para mim. Só que você precisa entender o seguinte: em qual momento usar ambos, em qual momento trabalhar. Na verdade, o tráfego pago ele vai te dar resultado a longo prazo, a médio e a longo prazo, ok? Então, e o tráfego orgânico, desculpa, o tráfego orgânico a médio e a longo prazo. E o tráfego pago a curto prazo. Ou seja, vou te dar um exemplo aqui para você entender, tá bom? Você tem um serviço que é manutenção de ar-condicionados, ok? Você quer aumentar as vendas do seu serviço de manutenção de ar-condicionado e você ainda não trabalha SEO orgânico, ok? Então, nada mais lógico do que você investir em tráfego pago. Mas você tem que entender o seguinte, tudo bem, o Flávio me disse que se eu ainda não estou trabalhando com SEO, eu vou começar a investir em tráfego pago, porque eu já começo a gerar meus primeiros resultados. Mas eu não posso deixar de pensar em SEO. Então eu já tenho que começar a fazer meus trabalhos ali de SEO. Perfeito? Ok? Maravilha? Muito bem. Então, você vai fazer o tráfego pago, mas você também vai fazer SEO orgânico. Porque quando você se posicionar na palavra-chave, por exemplo, manutenção de ar-condicionado, você vai pagar menos pelo seu custo, porque o tráfego pago você paga por clique, que é o CPC, custo por clique, e quando você estiver posicionado no tráfego orgânico, obviamente, vamos te dar um exemplo, tá? Você hoje tem a capacidade produtiva de atender 10 pessoas por dia, e você não está posicionado no tráfego orgânico. Ou seja, vamos supor que para você converter, para você transformar não clientes em clientes, você precisa investir, estou encurtando a conversa, tá? R$ 500. Ou seja, o seu custo por lead é R$ 50. Beleza? R$ 50 seu custo por lead. Só que o seu serviço, ele custa R$ 800. Ok? Você tem duas formas de pensar. Você tem a primeira forma de pensar, eu não vou pagar R$ 50 para ter um cliente. Não vou pagar, é muito caro. Então você fica sem clientes e você fica reclamando. Eu não vou pagar R$ 50 porque é muito caro. Ou o que você pode fazer, já que você sabe que o seu CAC, custo de aquisição de cliente, é R$ 50, você simplesmente dá uma otimizada aqui no seu preço do serviço. Talvez colocar o seu preço do seu serviço por 830, 850, ok? Beleza. Olha que interessante. Então, você agora investiu 500 e tal. Só que a sua capacidade diária é 10 e você não investe em SEO. Como você vai investir em SEO, a sua página que não existia, vai começar a aparecer na primeira posição do Google, no primeiro top 10. Então, quando ele aparece na 9, você começa a converter pelo orgânico. E aqui, onde que você pagava pelos 10, agora você paga pelos 9. Ou seja, aqui agora baixou para 450. E agora você subiu para a oitava posição. E agora aqui você colocou 8, 400. Ou seja, quanto mais posição você sobe, menos você investe. Até o ponto de você simplesmente zerar essa conta. Você não precisa mais, pelo menos para essa palavra-chave, investir em tráfego pago, porque o orgânico já supre, já recebe mais leads que você conseguiria atender no dia. Ok? Mas, Flávio, e os meus outros serviços? Você vai replicar isso para todos os serviços. Então, você tem ali agora, por exemplo, limpeza de ar-condicionado, que é um outro serviço. Uma coisa é manutenção, outra coisa é limpeza. Então, você não está aparecendo para a palavra limpeza de ar-condicionado. Então, você vai começar a trabalhar o tráfego pago para você não deixar de ter trabalho, não deixar de ter serviço, e você vai trabalhar o tráfego orgânico até o ponto de você equalizar as contas. Pode ser que você não chegue na primeira posição, pode ser que você chegue na quinta posição, na quarta posição. E aí você tem que medir, peraí, antes eu recebia 20 contatos no mês, agora eu estou recebendo 35. Então deixa eu diminuir a minha verba de links patrocinados para eu chegar na minha margem interessante, porque eu já estou perdendo clientes.
porque não faz sentido o cliente chegar até você e você não ter condição de atender e ele procurar o concorrente, ok? Então, você vai contrabalanceando, os dois são importantes, beleza? Então, muito bem. Continuando. SEO é só técnico. Na verdade, não. Tá? Isso aqui é um mito. Isso aqui é um mito. Eu coloquei isso aqui para você saber que é um mito. Não adianta instalar Yoast SEO, não adianta instalar Rank Match, não adianta instalar o SEO Press, não adianta instalar o SEO das galáxias, não adianta instalar o Master Mega Hiper Hyper SEO dos plugins das galáxias, que você não vai ter resultado. Tá bom? Não vai ter. Se não te falaram isso, eu estou te falando. Por quê? O plugin, pessoal, o plugin, o que ele faz para você? Ele não faz nada, Flávio? Não, ele faz, sim. O plugin, ele basicamente é um guia. Imagine que você está indo agora para um vilarejo em algum lugar do Egito, tá? E aqui nós temos um deserto que aí você tem que passar pelo deserto, enfim, o deserto é infinito. E você está nesse vilarejo, ok? E você vai ter que entrar no deserto. E todo mundo sabe que se você não tiver um bom guia, né, se você não saber se você está seguindo a direção correta, baseado no que você quer de resultado, você pode se perder ou você pode fazer tudo errado. Então, o plugin, na verdade, ele é só um guia. Ele é basicamente uma cola, ele é um checklist para você, para saber se você está fazendo certo, tá? O que eu falo com os meus alunos aqui da Escola Ninja WP é o seguinte, se você não conhece a Escola Ninja WP, acessa, tá? escolaninjawp.com.br, a maior comunidade de WordPress do Brasil, ponto. Eu falo com os alunos que é o seguinte, se você foca somente na ferramenta, tá? Você não vai ter resultado. Você não vai ter resultado. E outra coisa, existem as grandes empresas, se você pegar a G1, se você pegar o Globo, provavelmente essas empresas não utilizam o WordPress. Você acha mesmo que eles têm o Yoast SEO instalado no painel deles? Você acha mesmo? Ou seja, eles não devem ter uma ferramenta que mostra para eles o caminho, se eles estão fazendo um SEO direitinho e por aí vai. Não, eles não devem ter. Tá? E outra coisa, essas empresas como o Trade Commerce, eles não devem ter um Yoast SEO ali também que te fala, eles devem ter alguma coisa mínima, algum lugar para você cadastrar ali as palavras-chave, os títulos e pronto, acabou. Beleza? Então, é isso, tá? Meu site está começando agora. Eu preciso me preocupar com SEO sempre. SEO você tem que se preocupar desde o primeiro dia do seu site, tá? Desde o primeiro dia você já tem que estar com essa preocupação em mente, beleza? Qual é o segredo das grandes agências de SEO? Eu vejo muitos alunos aqui da Escola Ninja WP pesquisando no Google, segredo do SEO, secret of SEO, técnicas avançadas de SEO, tudo quanto é coisa, tudo quanto é receita mirabolante para você ter resultado com SEO. E eu vou te dizer qual é a receita do SEO. Sabe qual que é a receita do SEO? Trabalho diário e constante, tá? Com estratégia, tá? Sabedoria. Não tem. Gente, obviamente eu estou separando aquelas empresas que utilizam técnicas ilícitas como PBN, Black Hat e por aí vai, das empresas sérias como Conversion, como Mestre SEO, como entre outras, ok? é, não existe literalmente nada de tão especial que eles tenham que você não possa ter. Obviamente, claro, existe sim, tá? Eles têm equipe, tá? Eles têm bastante gente capacitada para escrever e etc. Mas isso você consegue terceirizar. Então, isso é uma coisa tipo assim, eles têm, então eu estou prejudicado. Não, você terceiriza, tá? Eles têm, sei lá, jornalistas, eles têm gente de relações públicas, né, que é os famosos RPs, que eles falam. Gente, hoje em dia tudo se terceiriza. Se você entrar no Orkana, você encontra jornalistas aí que têm contatos. Você está me entendendo que não tem desculpa? A grande diferença é que eles são uma empresa e eles têm um nome, eles têm uma reputação por trás. Só que o público-alvo deles são grandes contas de grandes clientes, que vão pagar para eles talvez uma mensalidade, um FII mensal de 100 mil reais, um exemplo, tá? 100, 200 mil reais, para cuidar de uma conta de SEO. Só que
O mundo ele tem mais pequenos e médios negócios do que grandes corporações. Será que existe mais pequenas Donas Marias ou será que existe mais Magazines Luizas? Existe mais pequenas Donas Luizas. E eu entendo também que muitos pequenos negócios não têm investimento para fazer SEO. Eu entendo isso. Ah, Flávio, mas o meu cliente ele não quer me pagar R$ 500 por mês para fazer SEO. A grande questão é que quando você foca em cima do dinheiro, fica caro. Então, vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Olha que interessante a estratégia do iPhone, da Apple. Olha que fenomenal, gente. O Steve Jobs simplesmente chegou e falou o seguinte: aqui dentro cabe mais de 1 milhão de músicas. Acabou. As pessoas ficaram fascinadas pelo iPod. E quem conhece a Apple sabe que foi assim que aconteceu. Então, ele não falou preço de nada. Ele só falou que cabe 1 milhão de músicas. Quando você chega para o seu cliente e fala assim, quanto custa o seu trabalho de SEO? R$ 500, tá caro. Vamos falar, mas por que tá caro? Eu nem sei do que você vai fazer. Eu não faço a menor ideia o que esses R$ 500 significa. Eles entram R$ 500 de um lado e saem o que do outro? O que eu recebo? Tá? O que eu recebo? Então, em vez de você focar em que meu trabalho custa 500, 600, R$ 1.000, você vai mudar esse jogo. Você vai simplesmente descrever para o seu cliente o que ele está recebendo. Ele vai pagar por um resultado. Então, olha só, cliente, seguinte, o nosso plano estratégico de SEO contempla em 4 artigos de 2.000 palavras, tá? No seu blog, tá? Ajuste disso, ajuste daquilo, planejamento de conteúdo baseado no estágio do funil, planejamento de conteúdo baseado nas ações de compra, isso. Você vai descrever tudo que você vai fazer. Então, nós vamos fazer uma pesquisa de palavra-chave, vamos levantar com você, vamos te mandar, você vai homologar, você vai ver se faz sentido, baseado nos objetivos que a gente traçou. A gente vai fazer todo um planejamento e baseado nesse planejamento nós vamos fazer 4 conteúdos por mês de no mínimo 2.000 palavras, tá? 2.000, 2.500 palavras. Nós vamos fazer pelo menos 2 a 3 backlinks no mês ali com grandes players do mercado e etc, etc, etc. E isso tudo, tá? Essas palavras recebem esse volume de visitas, a gente tem uma perspectiva que a média a longo prazo, seu site vai receber todos os dias pelo menos 5 a 10% a mais de tráfego e no período de tanto o serviço vai estar se pagando e esse serviço custa aí, sei lá, R$ 1.000 por mês. Ou seja, o cliente vai falar o seguinte, olha que interessante, espera aí, se eu não pago R$ 1.000, eu não tenho resultado. E se eu pago, ele acelera o meu resultado. Então ele está pagando pelo resultado. R$ 1.000 ficou barato. Porque ele sabe que com os mesmos R$ 1.000 ele não consegue. Porque você tem a rede de contatos. Você tem com quem contratar, com quem terceirizar, com quem fazer. Entendeu? Método de SEO para o WordPress. Tá? Aqui, na verdade, pessoal, nós vamos aprender o seguinte. Nós vamos aprender a implementar todo o método. Todo método de SEO, o método que eu utilizo. Flávio, foi você que inventou esse método? É mais um método do Guru Flávio? Não. Tá? Não. Eu sempre gosto de falar que SEO ele é vivencial. Se você não faz, se você contrata uma empresa que não faz SEO, ela não faz nem para ela nem para os clientes dela, é muito difícil ela ter resultado para você. O que eu fiz, tá? O que eu, Flávio, fiz? Esse método não foi um método que eu inventei da minha cabeça, não é um método Guru Flávio, ok? O que eu peguei? Tudo que funcionou para mim. Eu ignorei tudo que não funciona, ignorei tudo que é perda de tempo, tá? Tudo que é perda de tempo que não traz resultado, e eu somente coloquei na minha equação o que traz resultado, tá? A médio, a curto, médio e longo prazo. Ou seja, Flávio, mas isso virou seu método. Na verdade, não, gente. Isso, na verdade, é uma coleção de estudos. Eu não chamo de método. Podemos dizer que sim e também podemos dizer que não. Basicamente, isso é uma coleção do que funciona para mim. Eu coloquei isso numa ordem e eu executo isso todo dia. Beleza? Obviamente, isso está na internet, espalhado, né? É como se fosse as esferas do dragão, tá? Isso aqui é como se fosse, para quem é nerd, sabe do que eu estou falando, aí as esferas do dragão.
tá? Então, tá espalhado na internet e você pega ali profissionais de referência, só que é o seguinte, cada esfera aqui nesse caso é uma ideia. Então, você, por exemplo, pegou o guru A, aí alguém falou, faça isso. Aí você tomou aquilo como verdade. Não, eu fiz, testei, validei, funcionou? Eu coloco. Eu fiz, testei, validei, funcionou, eu coloco. Se não funcionou, eu ignoro. Então, no universo do SEO, nós temos mais de 300 milhões de coisas que a gente pode fazer. 300 milhões de coisas. Milhões, milhões de coisas aqui. Um troço infinito. Só que 80% disso não te traz resultado. Mas olha só que 80% é um número muito grande. E 20% te traz os resultados dos 80%. Lei de Pareto. Lei de Pareto está aplicado aqui, gente. 80% das coisas te traz os 80% do resultado. Beleza? Então, vamos lá. O que é isso aqui? São 10 itens bem tranquilos. Bem tranquilo. Não tem nada de complicado aqui, não. Beleza? Primeira coisa é definir quem é sua persona. Então a gente tem que entender quem é a nossa persona e para quem que a gente vende. Tá? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Vou te dar um exemplo prático disso aqui. Tá bom? Vamos supor que você venda ar-condicionados. Você venda ar-condicionado. O seu público-alvo é o que? A, B ou C. Para começar por aí. Então, você já sabe. Você vende, por exemplo, manutenções de ar-condicionados de 30, sei lá, de 150 mil BTUs. Eu nem sei se existe isso, tá bom? Se você que aí entende de ar-condicionado, não faço a menor ideia. Vamos supor que existisse. Quem teria ar-condicionado de 150 mil BTUs? Só empresas. Então, seu público-alvo são pessoas jurídicas. Então, você está entendendo que muda o jogo? Então, como é que você conversa com uma empresa? Tá? Como é que você conversa com uma empresa sabendo que você sabe que, dependendo da empresa, o preço para ela, o preço dependendo, não é o fator decisivo. Não é o fator decisivo. Será que você está perto? Será que você consegue me atender de emergência? É muitos fatores. Agora, vamos pegar aqui, por exemplo, um outro ventilador barato. Quem que digita a palavra ventilador barato? O ventilador já é barato. Ventilador hoje custa 30, 40 reais um ventilador, certo? Então, quem que digita ventilador barato? Uma pessoa que compra um ventilador de 20 reais. Então, você pode entender que a persona aqui, ela já é completamente diferente. Você vai chegar no seu blog e falar assim, 7 ventiladores com menos de 20 reais. Para você que vende ventiladores, ok? Então, você sabe da persona. Né? Os 3 estágios do funil, que é o estágio de conscientização, educação e conversão. Ou seja, você tem palavras-chave que vai trazer um grande volume de pessoas, que são as pessoas que estão no nível de conscientização. Elas ainda não conhecem o seu produto, não conhecem a sua marca, mas é uma palavra-chave muito ampla. Então você pode atrair mais tráfego, mas pode não converter no primeiro momento, porque aquelas pessoas ainda não te conhecem. Tá? Então nós temos o estágio de educação, que são aquelas palavras de meio de funil, que são aquelas palavras que elas têm menos tráfego que as palavras-chave de conscientização, porém que aquelas pessoas podem levantar a mão para você, do tipo, opa, eu quero saber mais sobre o seu serviço. Não quer dizer que eu vou comprar agora, mas eu interessei, eu quero saber mais. Né? Então, por exemplo, se você está gostando desse conteúdo que eu estou falando aqui com você, você pode falar, Flávio, faz sentido para mim, eu sei que vai ter mais aulas e eu gostaria de conversar com você a respeito de você me ajudar a fazer o SEO do meu site de forma particular. Você poderia fazer isso. E aí você vai entrar em contato com a gente, tudo bem? Então nós vamos prestar uma consultoria de SEO para você. Beleza? Faz sentido? E aí nós temos as palavras de conversão, que são palavras-chave que têm um volume de busca baixo, porém que quando a pessoa digita no Google, cai no seu site, as probabilidades dela já comprar de você é muito alta. Então eu vou te dar um exemplo, tá? Empresa de manutenção de ar-condicionado em Belo Horizonte. Então a pessoa já está no último estágio do funil, ela não está procurando de forma ampla, empresa de manutenção de ar-condicionado, ok? Empresas de manutenção de ar-condicionado 24 horas. Ou seja, você pode ter certeza que é uma empresa que trabalha de madrugada e deu problema lá e ela está querendo alguém. Então, quem aparecer ali primeiro vai provavelmente, ainda mais se você trabalhar headline, atendemos 24 horas, ok? Aquela empresa vai te ligar, tá bom? Então, aqui nós temos o SEO técnico e o SEO estratégico, que basicamente é nós pegarmos qual conteúdo que faz sentido
para essa persona, nós estruturarmos isso, né? Fazer esse planejamento de palavras-chave, quais palavras-chave eu preciso, né? Qual que é o campo semântico dessa palavra-chave, é levantar esse dossiê. Nós vamos ter também a parte do Analytics e o Search Console, que é para monitorar a vitalidade do nosso site, para ver se tem problemas técnicos no nosso site, na nossa e-commerce, no nosso marketplace, etc. E verificar se as ações que nós estamos fazendo estão nos levando para frente, ficando parado ou indo para trás, tá bom? Nós temos também a parte do planejamento de conteúdo, o que eu vou escrever? Eu vou escrever sobre o quê? Ok? E se eu não consigo escrever, eu posso terceirizar? Onde que eu encontro essas pessoas? Como eu escolho um profissional para escrever conteúdo para mim? Ok? Né? Nós temos aqui a parte do conteúdo em si, que aí quem vai fazer é o profissional, tá bom? Que aqui nessa parte do conteúdo, aqui entra a parte das marcações de SEO, que é o H1, é o H2, é o negrito, é a linkagem interna e por aí vai, tá bom? Mensuração. Você colocou seu filho no mundo e agora, será que ele vai dar resultado? E a gente vai começar a mensurar. A gente vai começar a monitorar, que aqui no caso entraria o Rank Tracker, que é como monitorar as palavras-chave para ver quais conteúdos estão sendo otimizados, tá bom? Melhoria contínua, que deixa eu melhorar mais. O conteúdo estava lá na página 50, tá? Agora ele está na 49, 48, 47, 46, 35, 20, 9, 7 e por aí vai. Isso se chama melhorias contínuas. Nós temos também as estratégias de backlinks, que é você conseguir parcerias, conseguir links de outros lugares. Então aqui a gente tem técnicas, desde técnicas mais simples de ganhar links no follow e técnicas também de ganhar link do follow, que basicamente a gente pode olhar o que os nossos concorrentes ganharam de backlinks, como eles ganharam de backlinks, e te falo, muitos sites que eu analiso, as oportunidades todas de backlink estão nos concorrentes, tá bom? Obviamente tem alguns backlinks que são mais difíceis de conseguir, mas ainda assim existem milhares de sites na internet que você consegue backlinks gratuitamente, tá bom? E aqui você tem a parte do resultado, tá bom? Então, isso aqui são os pilares que a gente vai trabalhar, tá bom? São os pilares. E aí é o seguinte, se você gostou dessa aula, se você gostou mesmo dessa aula de verdade, tá bom? Comenta aqui abaixo, tá bom? Para que eu saiba que você gostou, tá? E você compartilha essa aula com algum amigo, vê se faz sentido para ele, e aí a gente vai trabalhando em si as outras aulas aqui. Tá? Se você não gostou também, você pode falar, Flávio, não gostei dessa aula, não faz sentido, e tá tudo bem, tá bom? Um forte abraço.